Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia cardiovascular. Vamos começar com a anatomia, né? A localização do coração. O coração ele fica dentro da caixa torácica, ali no mediastino. E na sua topografia ele tem relação na parte lateral com os pulmões, na parte superior ele com os grandes vasos e mais atrás e posterior com a traqueia. Na parte anterior, ele tem relação com o externo e com as cartilagens musculares, e na parte inferior com o diafragma, né? Na posterior também com grandes vasos, com a aorta que passa. Ele é composto, o coração ele é uma bomba, né? Ele vai ter 4 câmaras, que seriam 2 átrios e 2 ventrículos, e 4 válvulas, que seriam a válvula tricúspide mitral, a válvula pulmonar e a aorta. Se a gente olhar o átrio direito, tem a veia cava superior e inferior que chega no átrio direito. Logo depois a gente tem a válvula tricúspide, aonde ela é fixada pelos cordões tendinosos e os músculos péptidos. E o ventrículo esquerdo, né? Já do outro lado é o átrio esquerdo, que tem a válvula mitral, que ela é bicúspide, e o ventrículo esquerdo. Se a gente vê que no miocárdio, do lado esquerdo, ele é mais espesso, né? Porque ele exerce uma pressão maior, uma contração maior, para poder ejetar esse sangue. E também tem as veias pulmonares, que mais à frente eu vou explicar certinho como funciona passo a passo. Nessa outra imagem a gente consegue ver por um outro ângulo, por um outro corte, as veias pulmonares ali, as artérias pulmonares e a veia cava superior e inferior e a aorta. Nesse corte a gente consegue ver bem a tricúspide mitral, além da gente ver também a válvula aórtica e pulmonar. Na pulmonar, no tronco pulmonar, a gente vai ter 3 válvulas, né? Elas vão funcionar, elas vão se contrair ali quando tem a injeção do sangue e se fechar para evitar que tenha esse regurgitamento, né? Por isso essas válvulas são tão importantes. A irrigação do coração ela se dá através da artéria coronariana direita e esquerda, que ela vai se ramificar entre intraventricular, a diagonal, as marginal e a da veia da mesma forma. Vai ser uma veia cardíaca magna que vai fazer as suas ramificações posterior e anterior e intraventriculares. A fisiologia cardiovascular. Bom, a gente sabe que o coração ele é uma bomba, né? Ele é um sistema independente, mas ele pode sofrer alterações de alguns outros sistemas, né? Tem influência. Por exemplo, como sistema autônomo, como controles hormonais e como a bomba também, né? De sódio e potássio. Basicamente, esse coração ele tem como função bombear o sangue, né? Ou seja, e esse sangue tem como função um transporte de oxigênio, de nutrientes, substâncias e também remover resíduos aí, nitrogenados ali a nível do renal. Para essa fisiologia acontecer, a primeira coisa que a gente tem que ter é um potencial de ação, né? Nessa figura a gente vê ali a condução elétrica que ocorre no coração. Então a gente tem o nódo sinoatrial, as ramas vão para o átrio ventricular, ocorre um atraso, manda informações para feixe de His, logo depois vai para a fibra de Purkinje. Então a gente vai ter no coração basicamente uma circulação menor e uma maior, sendo a menor uma ligação entre pulmão e coração, ou seja, o sangue vai chegar pela cava superior e inferior, ele vai entrar no átrio direito, vai passar para o ventrículo esquerdo, através da válvula tricúspide. Esse sangue vai ser ejetado pela artéria pulmonar para os pulmões, ocorre uma troca gasosa. Esse sangue oxigenado ele vai voltar pelas veias pulmonares, vai entrar no átrio esquerdo, vai passar pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo e vai ser ejetado pela válvula aorta.
falando assim, parece que são mecanismos separados, né? Mas na verdade isso ocorre de forma simultânea. Quando os átrios é, se enchem, são simultâneos, os dois lados, e quando o ventrículo se contrai também. Já nessa outra figura, ela é representada por uma circulação maior, ou seja, essa circulação maior ela vai iniciar no átrio esquerdo, vai chegar ali sangue das veias pulmonares no átrio esquerdo, que vai passar para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo vai ejetar esse sangue na válvula aorta, que vai mandar para todo o sistema do corpo, né? E como ocorre esse retorno venoso, né? Porque a gente sabe que ele vai sair por uma artéria oxigenada e logo depois ele vai ter que voltar pela veia desoxigenada para iniciar todo o processo. Então, quando ele sai ali pela aorta, ele vai entrar logo depois numa rede capilar. Essa rede capilar, basicamente, ela é composta por duas pressões, uma hidrostática e uma osmótica. Então, essa artéria, ela vai se transformar numa arteríola até chegar ao capilar. Ela vai ser rica em substância, em oxigênio, né? Por conta disso, por conta do volume, da distensão dessa artéria, ela tem uma maior pressão hidrostática e isso facilita no transporte ali de substâncias e nutrientes para o tecido, né? Essa pressão hidrostática, ela faz que ela ajuda a fazer essa ejeção. E da mesma forma ocorre quando vai passar dos tecidos para as vênulas, né? Até chegar às grandes veias. A diferença é que quando vai fazer dos tecidos para as vênulas, essa pressão hidrostática ela já está menor, né? A gente tem aí um aumento da pressão osmótica, porque toda a substância que tinha ali ela já foi absorvida pelos tecidos. Então isso acaba facilitando também essa passagem para as veias e aí vai voltar para a veia cava superior e inferior para iniciar todo o processo novamente. Nessa microcirculação, a gente tem nesses capilares três interligações, né? Primeiro que é a glicólise, que ela é bem no início ali do capilar, quando está passando o sangue da artéria pro tecido. Ele é um mecanismo que inibe que essas artérias, que o endotélio, na verdade, se conecte ou se agregue a substâncias tóxicas, né? Ou, por exemplo, até mesmo a plaqueta, evitando uma agregação plaquetária ali. Logo após essa glicose, esses capilares vão ser revestidos por um endotélio na sua parte mais íntima e depois tendo ligação com o músculo liso ali no final, já passando para os tecidos. Bom, o ciclo cardíaco nada mais é do que o início e o final de um batimento, né? Ele vai ser dividido ali pela sístole e diástole, que é o que faz esse trabalho sistêmico do coração ali, né? Do sangue, da contração e o relaxamento. A sístole, ela é basicamente o movimento de contração, ou seja, quando o sangue é ejetado, e já a diástole seria o movimento de relaxamento, né? É quando as aurículas e os ventrículos eles estão relaxados, fazendo assim um enchimento passivo. A sístole nós vamos ter duas. A primeira seria uma auricular, ou seja, é quando o sangue do átrio ele é forçado a passar para o ventrículo esquerdo, ou para os ventrículos, né? E já a sístole ventricular é quando esse sangue já está dentro do ventrículo e ele é ejetado para a válvula pulmonar ou aorta. Já a diástole, como eu falei, é o relaxamento, é quando ali simultaneamente os dois se enchem, né? Bom, esse gráfico ele é bem interessante e ele é bem didático. Ele é só um pouquinho difícil de explicar, mas ele é bem resumido, a gente consegue entender bem o ciclo cardíaco nele.
A gente consegue observar nele, por exemplo, nessa linha, no primeiro gráfico, na primeira linha assim, em cima, o azul, a gente vai ver ali que a gente tem o fechamento da válvula atrioventricular, a abertura da válvula aórtica, fechamento da válvula aórtica e abertura do átrio ventricular. Então, o que, que ocorre? Primeira coisa, o fechamento da válvula atrioventricular, ou seja, o ventrículo, se fechou a válvula ali mitral e tricúspide, quer dizer que o ventrículo está cheio. Aí seria a nossa pré-carga, né? O ventrículo cheio. O que, que ocorre? Começa ali a aumentar a pressão nesse ventrículo. Essa pressão chega ali no limiar de 80, mais ou menos. Logo, a válvula aórtica, ela entende que a pressão está alta e esse sangue vai ser ejetado, então ela abre essa válvula. Logo que ela abre, existe uma contração isovolumétrica, então a gente faz uma ejeção rápida do sangue e logo depois uma ejeção lenta, né? E logo depois, passou essa ejeção, quando começou a ejeção mais lenta, ele entende que a pressão está caindo, ele faz um fechamento da válvula aórtica, relaxa faz um relaxamento isovolumétrico e abre novamente a válvula atrioventricular, que logo começa a diástole. Então, se a gente parar para pensar do fechamento da válvula atrioventricular até ali a contração, seria até a nossa ejeção, seria a diástole, a sístole. E do fechamento da válvula aórtica até o início aqui, que a gente vê que começa novamente a sístole atrial, né? O átrio começa a se encher novamente, a gente teria uma diástole. Nessa linha de vermelho a gente consegue ver o volume, né? O volume ele vai mudando conforme a contração e o relaxamento. E logo embaixo o eletrocardiograma, também representado pela abertura e fechamento dessa válvula. Nesse slide, a bioeletrogênese, né, que nada mais é do que o potencial de ação, para tudo começar no coração, essa bomba funcionar, a gente precisa de um potencial de ação. Esse coração, ele é independente, ele mesmo ele consegue gerar esse potencial de ação. E a gente vai ter dois, um potencial de ação rápido, né, na verdade um potencial de ação curto, lenta, né, e um potencial de ação rápido. O curto seria um potencial de ação nos cardiomiócitos, atrial e ventricular, nos feixes de His e na rama de Purkinje. Já os prolongados seriam no nó sinoatrial e no nódo atrioventricular. Como que ocorre esse processo? A gente vê aí pelo gráfico que existem 4 fases, né? 5 fases na verdade, que seria a fase 0, a despolarização, é quando a gente tem uma célula em repouso, ali aproximadamente menos 90 ou a quase zero, começa a entrar nessa intracelular, começa a entrar sódio. Esse sódio faz que ocorra uma despolarização nessa fase 0. Já na fase 1 é quando essa célula fecha os canais de sódio e começa a excretar potássio. Então a gente vai ter uma despolarização ali precoce. Logo depois, na fase 2, a gente vai ter uma fase de platô, que é uma fase onde essa célula começa a entrar muito cálcio intracelular. Esse cálcio ele vai fazer uma ativação da molécula actina e miosina, que elas vão estimular o músculo a contrair. É a hora que tem a contração. Já na fase 3 ali seria uma fase de repolarização rápida. Nada mais é do que quando o potássio volta a sair dessa célula, né? Porque a gente sabe que a bomba ela funciona assim, por movimento de íons, né?
que gera essa eletricidade, essa energia. Então, a fase 3 seria quando o potássio começa a sair e ele volta esse potencial em repouso novamente ali. E a fase 4, ela já é uma fase de relaxamento. É uma fase onde a bomba sódio-potássio ela já está mais equilibrada. E a gente tem ali a fase de relaxamento, que seria a fase de diástole, né? Na fase prolongada, ela ocorre da mesma forma. A diferença é que na fase 0, a lenta, ela é induzida pelo sódio, né? Ela começa pelo aumento do sódio, a entrada de sódio no intracelular. Já na outra, não é o sódio que vai fazer esse repouso celular ali, essa despolarização, vai ser pelo cálcio, tá? Mas aí a fase 2 e 3 também vão ser pelo potássio, como a fase lenta. E já na fase 4 vai ter um aumento do sódio ali, esse sódio vai entrar na célula, fazendo uma hiperrepolarização, que a gente vê aqui, e logo depois entrando na fase também de diástole. Bom, uma outra forma de regulação seria a regulação neural. A gente sabe que o sistema autônomo, ele tem o simpático e o parasimpático, e ele pode interferir nessa bomba cardíaca. Como que ocorre isso? O simpático, ambos os dois, eles têm os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares. O simpático ele vai agir mais ou menos ali no segmento tórico-lombar e já o parasimpático crânio-sacral. Então, o simpático, os neurônios pré-ganglionares, eles vão ser curtos e vão liberar acetilcolina ali no receptor nicotínico. Já o neurônio pós-ganglionar, ele vai ser bem longo, ele vai liberar ali no receptor muscarínico já a noradrenalina, que ela vai agir no alfa-1, no alfa-2, no beta-1, beta-2. Como que ocorre esse processo, né? Essa fisiologia dos tônus simpáticos? Essa norepinefrina, que ela é liberada pelo neurônio pós-ganglionar, ele vai chegar no B1, ele vai fazer que tenha uma despolarização do nó sinoatrial. Essa despolarização, ela faz uma aceleração da frequência cardíaca, que gera um aumento da entrada de cálcio dentro dessa célula, né? Essa entrada de cálcio, ela vai contribuir para ter um aumento da contração, né? Tendo uma contração mais efetiva e fazendo assim aumentar o débito cardíaco, né? Aumentar a frequência cardíaca também, fazendo esse coração se contrair. Já o parasimpático, ele vai ter um neurônio pré-ganglionar maior, diferente do simpático, e ele vai liberar acetilcolina já nos receptores nicotínicos. E já os neurônios pós-ganglionares, ele vai ser mais curto, vai liberar também a acetilcolina, ou seja, o parasimpático, ele é colinérgico. E também ele nos nicotínicos. O que ocorre no parasimpático? Ele vai agir, essa acetilcolina, ela vai agir no receptor nicotínico, que vai ajudar ali no aumento da condução de potássio, né? Ele aumenta ali a concentração de potássio. Isso vai levar a uma hiperpolarização da membrana, que vai ajudar a ter um prolongamento do tempo da condução ali do nódo atrioventricular. Isso faz que diminua a frequência cardíaca, né, do coração, ou seja, ele desacelera. O simpático ele está muito presente geralmente quando a gente está em momento de excitação, né, seja praticando uma atividade física ou até mesmo no momento de estresse. E o parasimpático geralmente em repouso, né? Quando a gente está dormindo, está lendo um livro, geralmente são os momentos que eles ocorrem.
No parasimpático ocorre um maior aumento da saída do potássio, e já no simpático ele tem um aumento da absorção do cálcio. Por isso que dá a cada um a sua fisiologia. A parte disso, a gente vai ter barorreceptores e quimiorreceptores no organismo. Então, os barorreceptores, eles são um mecanismo de feedback, né? Eles vão mandar um feedback para o sistema nervoso central. Eles ficam no seno carotídeo, seno aórtico. Então, quando ele vê, por exemplo, ali uma pressão mais baixa, uma pressão mais elevada, ele manda informação para o sistema nervoso central, para esse sistema nervoso central diminuir a atividade do simpático, né? E aumentar a atividade do parasimpático, dependendo de qual é a necessidade. Quando ele faz uma diminuição da atividade simpática, ele diminui a resistência vascular e diminui também o débito cardíaco. E já quando ele faz quando ele faz uma ativação do parasimpático, ele tenta ali, de alguma forma, fazer essa diminuição do débito cardíaco também, né? Ele vai agir no simpático, tentando bloquear né? Estimular impedindo esse retorno venoso, para assim poder também diminuir o débito cardíaco, a frequência cardíaca. Já os quimiorreceptores, eles são... Perdão, aí temos também os barorreceptores cardiopulmonares, né? Que eles estão geralmente no seno da artéria pulmonar ou na parede atrial. Eles são receptores de volume, né? Então ele percebe um maior volume ali e manda informação para o sistema nervoso central para poder tentar controlar, compensar essa parte, né? Já os quimiorreceptores, ele é através de concentração. Então, ele consegue perceber a diminuição do oxigênio, do pH e do CO2 e o aumento do CO2. Esses quimiorreceptores, eles conseguem, através dessa concentração que eles fazem a vigilância ali, eles conseguem regular a ventilação pulmonar e conseguem também controlar de alguma forma a resistência vascular. Outra coisa que também interfere nessa bomba cardíaca, nesse sistema cardiovascular, são os hormônios, né? Ele, diferente do sistema nervoso autônomo, ele é a longo prazo, né? O sistema nervoso autônomo, ele é mais imediato, ele é mais na hora, né? E o controle hormonal é algo mais prolongado, é quando a gente vê que está se estendendo o problema. O que ocorre? Primeiro, a gente vai ter os três principais ali, o sistema renina, angiotensina e aldosterona, o hormônio antidiurético e o péptido natriurético atrial. O sistema renina, angina e aldosterona, ele vai liberar o fígado ali, vai liberar angiotensinógeno, junto com a renina que é produzida no rim, ele vai produzir angiotensina 1, que ligada à ECA vai produzir angiotensina 2. Essa angiotensina, ela faz o quê? Ela ajuda a aumentar a frequência cardíaca e ela aumenta a contratilidade. Além disso, eles vão ser produzidas a ativação ali na suprarrenal, que vai ajudar na liberação da aldosterona, que nada mais ela aumenta a absorção do sódio, aumenta a excreção de potássio e também aumenta a liberação de pH, fazendo assim no corpo uma alcalose sistêmica, né? A fim de controlar ali a pressão dessas artérias. Já o hormônio antidiurético, ele é um hormônio produzido pelo hipotálamo, ele é armazenado ali na neurohipófise. O que ele faz? Ele vai fazer com que absorva mais sódio e mais água, fazendo assim então um aumento da osmolaridade, né? Para poder também tentar controlar essa questão da vasodilatação e vasoconstrição da pressão, podendo aumentar a pressão. Já o PNA, ele vai ter uma eliminação
do sódio e uma eliminação de água na via renal por uma vasodilatação também. Os músculos cardíacos. Bom, a gente tem algumas tênuas no coração, né? O pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. O miocárdio é o principal. Dentro dele a gente encontra musculaturas cardíacas, né? Como a musculatura atrial, ventricular e os feixes especializados. Esses feixes eles vão ser tanto de condução como de excitatório também. Esse miocárdio ele é capaz de produzir essa contração involuntária, rítmica e vigorosa, né? Ele é o principal musculatura ali por esse trabalho. Como que ocorre essa contração muscular? Bem, primeira coisa, a gente vai ter um potencial de ação, como a gente já falou anteriormente. Ela pode ser lenta ou rápida. Esse potencial de ação, ele vai se invaginar entre os túbulos T, ele vai se difundir no interior da fibra, vai chegar no retículo sarcoplasmático e vai fazer uma liberação de cálcio que vai se associar à tropomiosina C. Essa tropomiosina C vai fazer um deslizamento de actina e miosina, gerando a contração. Esse processo de contração muscular, ele ocorre em todos os músculos, esqueléticos e cardíacos. A única diferença do esquelético e do cardíaco é esse túbulo T. Porque o que acontece? No esquelético, ele vai precisar de um transportador para levar esse até o retículo sarcoplasmático para poder liberar cálcio. Já na musculatura cardíaca, não. Esse potencial de ação, ele entra dentro do túbulo T, que é 2 vezes maior e tem muito maior concentração de cálcio, além dele ter um canal já aberto para cálcio. E além disso, a gente vai ter também o retículo sarcoplasmático, que também vai liberar cálcio, ou seja, são 2 fontes, gerando a contração. A estabilidade cardíaca, ela vai se dar, o miocárdio, ele pode ser especializado ou contrátil. O especializado nada mais seria do que o sistema elétrico, né? Toda aquela parte que a gente já viu, do nó sinoatrial, vai para o nó atrioventricular e tudo mais. E o miocárdio contrátil seria a bomba em si, né? Que são as fibras musculares. O que ocorre? Nesse especializado, a gente vai ter o automatismo, que nada mais é do que a capacidade de auto-se-excitar, né? Ou seja, ele consegue por si só fazer a potencial de ação. O cronotropismo, que é a frequência, é a capacidade de dar uma frequência entre as despolarizações. O batinotropismo, que é essa excitabilidade, né? Conseguir gerar essa excitabilidade. E o dromotropismo. Esse dromotropismo é a capacidade de conduzir um estímulo, né? Já o miocárdio contrátil, ele vai ter um inatropismo, ou seja, uma capacidade de se contrair. O lusinotropismo é a capacidade do relaxamento. E o dromotropismo, que é a condução do estímulo, né? Ele tem nesse dromotropismo uma junção comunicante que é como que consegue ali, são como canais e a gente consegue mandar informações elétricas, estímulo elétrico, excitabilidade através dentro dessa musculatura, né? Já o débito cardíaco, ele nada mais é do que a capacidade do coração por minuto, a capacidade que o coração tem por minuto de ejetar o sangue. Geralmente a gente tem ali de 5 a 6 litros por minuto. Ele é um dos parâmetros mais importantes para a monitorização hemodinâmica e ele é o principal para determinar o fluxo sistêmico, né? Se a gente for colocar numa fórmula, o débito cardíaco ele é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Esse volume sistólico seria
a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade muscular. Essa pré-carga, ela pode ser definida como um grau de tensão das fibras musculares quando começam a se contrair. É difícil para a gente mensurar, né, essa questão de o grau de tensão quando ela começa a contrair. Então a gente toma como pré-carga, a gente consegue avaliar ela através do volume diastólico final. É um parâmetro para a gente poder avaliar. E a pré-carga é um dos principais determinantes do débito cardíaco. Algumas coisas podem influenciar nessa pré-carga, por exemplo, a resistência. Tudo que dificulta essa passagem do sangue vai alterar essa pré-carga. Por exemplo, uma estenose mitral, dificultando ali a passagem do sangue do átrio para o ventrículo esquerdo, né? O inatropismo também, essa dificuldade de contração, problema na contração, também daria uma alteração na pré-carga. A complacência ventricular, se a gente parar para pensar, quanto maior essa complacência, maior vai ter que ser o volume para uma determinada pressão. E o retorno venoso, que é um dos principais, né? O débito cardíaco, a pré-carga está muito ligada ali com o retorno venoso, Como que a gente pode avaliar essa questão do retorno venoso? Se a gente parar para ver a fórmula, o retorno venoso ele é a pressão da estrutura sistêmica, né? Menos a pressão do átrio direito, dividido pela resistência do retorno venoso. Ou seja, para ocorrer, para ter o enchimento ali na pré-carga, a pressão do átrio direito ele é zero, ele está em repouso, e essa pressão vascular sistêmica ela vai estar em 7 ali. Mas algumas coisas podem alterar isso, como o volume, a complacência, tônus simpáticos. Então, fazendo esse aumento da pressão, a gente pode gerar um aumento da vascular sistêmica, a gente pode gerar um aumento dessa pressão do átrio direito. Isso se opõe ao retorno venoso, né? Porque vai ter uma pressão muito grande ali, o retorno venoso que está chegando vai se deparar com essa pressão e vai dificultar essa passagem. Já a pós-carga, ela seria a força que esse coração tem para ejetar, né, o sangue. Ele é determinado por uma resistência vascular sistêmica e pulmonar, e principalmente ali pela parede ventricular. Então, se a gente parar para pensar, se a gente tem uma cavidade muito grande, com uma espessura ali muscular muito fina, a gente vai ter um aumento da pós-carga, né? Então, é necessário um tamanho adequado e uma espessura adequada para uma pós-carga adequada. Essa imagem eu achei bem interessante, que eu acho que explica assim de uma forma bem resumida tudo. Isso é um ventrículo, né? Essa é uma curva de pressão-volume. Então, se a gente vê ali o ponto A, é um volume sistólico final, ou seja, a abertura da válvula mitral. É quando o sangue está passando do átrio para o ventrículo. Aí a gente tem um período de enchimento e logo o volume diastólico final. Ou seja, essa parte aí, o B seria o volume diastólico final, seria a pré-carga, né? Logo depois a gente começa ali, encheu esse ventrículo, vai aumentar essa pressão, chegando ali em 80, dando essa contração isovolumétrica. É onde a gente começa o período de sístole, perdão. Aumentou essa pressão, vai abrir a válvula aórtica, vai fazer o período de injeção. Esse período vai ser em 2 tempos, né? Um rápido e um lento, até chegar na válvula aórtica e fechar novamente. Então, esse período do B até o D ali seria o nosso volume sistólico. E já do D ao B, ao A, B ali, seria o nosso volume, o nosso diastólico, né? Que é o relaxamento, a hora que vai relaxar e voltar a encher ali novamente.
A pré-carga a gente consegue também ver nessa imagem, que é o volume diastólico final, né? Quando ali o ventrículo já está cheio. E já a pós-carga seria esse período de ejeção, né? Porque a pré-carga ela tem muito ligação com o volume e a pós-carga tem muita ligação com a pressão. Então a gente consegue identificar os dois nesse gráfico de volume e pressão. Essa é a bibliografia que eu utilizei para poder fazer o trabalho.